Muita gente hoje busca Jesus como quem busca um travesseiro. Querem paz, mas não arrependimento. Querem conforto, mas não confronto. Entram para o cristianismo esperando que tudo melhore em saúde, finanças, emoções, mas ignoram o que o próprio Cristo disse: e se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto o mundo te ensina a se exaltar, o Evangelho te chama a morrer. Enquanto muitos pregadores modernos oferecem um evangelho palatável, suave, decorado com promessas de prosperidade, o verdadeiro evangelho aponta para um madeiro. Ele não promete tapete vermelho, mas sangue no caminho. Não oferece status, mas rendição. Você pode estar na igreja há anos e ainda não ter conhecido o verdadeiro Cristo. Porque o Cristo da Bíblia não veio apenas consolar, e ele veio crucificar o seu ego. Ele veio quebrar o orgulho, destruir o pecado, expor a hipocrisia. E muitos que se dizem discípulos, na verdade, estão apenas usando Jesus como uma escada para seus próprios desejos. Mas se você suportar a cruz, a glória depois da morte, a ressurreição depois da renúncia, a vida eterna após a entrega total. O Evangelho não promete conforto agora, e ele promete vida em abundância no reino eterno, e poder para suportar a jornada aqui. Neste vídeo, vamos rasgar os véus que foram colocados sobre o Evangelho. Vamos lembrar o que significa ser de Cristo de verdade. Prepare-se para ser confrontado. E se o seu coração for terreno fértil, essa palavra pode te transformar. Há um padrão que atravessa toda a Escritura, como uma linha de sangue e glória que conecta o altar de Abraão ao Calvário, do Gólgota ao trono eterno, primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a renúncia, depois o reino. Antes da ressurreição, vem a sepultura. Mas o homem moderno, acostumado ao prazer imediato, tenta inverter essa ordem. Quer o Cristo glorioso, mas rejeita o Cristo crucificado. Cristo não começou sua missão sobre a terra com um trono, mas com uma manjedoura. E não terminou com honras humanas, mas com cravos. Ele não foi cercado de aplausos, mas de escárnio. Esse é o Cristo que nos chama a segui-lo. E ainda assim, muitos querem caminhar com ele sem suar, sem se quebrar, sem morrer. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2 versículo 2, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa não é apenas uma frase bonita para ser pregada no domingo. É uma sentença de morte para o ego. É o túmulo aberto da velha criatura. É o selo de que o Evangelho não te convida a viver mais confortável, mas a morrer mais consciente. A cruz não é uma peça de adorno, é um instrumento de execução. E quando Cristo diz, tome sua cruz e siga-me, ele não está dizendo, leve uma vida difícil, mas, e morra. Morra para o orgulho. Morra para os seus planos. Morra para a reputação. Morra para o mundo. Não há salvação sem essa morte. O problema é que muitos aceitaram um evangelho sem Gólgota. Um cristianismo sem agonia. Um Jesus sem espinhos. Entraram para a fé esperando que Cristo melhorasse suas vidas, quando na verdade ele veio para substituí-las. Não é uma melhoria de caráter, é um novo nascimento. Não é uma reforma externa, é uma crucificação interna. Spurgeon disse, o verdadeiro evangelho fere antes de curar. Ele humilha antes de exaltar. E o que vemos hoje são mensagens que exaltam o homem antes mesmo de ele se dobrar. Palavras doces que jamais enfrentaram o pecado com seriedade. Sermões que massageiam o ego, mas não quebram o coração. Louvores que falam de vitória, mas não mencionam o preço da cruz. O caminho da cruz é estreito, e é por isso que poucos o seguem. Mas é o único que leva à vida. Cristo não prometeu conforto, prometeu presença. Ele não disse que seria fácil, mas garantiu que valeria a pena. O mundo dirá que você está perdendo, mas o céu saberá que você está vencendo. Se você busca um cristianismo sem sofrimento, você ainda não entendeu a cruz. Se você quer glória sem quebrantamento, talvez você esteja apenas usando a religião para se proteger do verdadeiro evangelho. Mas hoje,
esta mensagem chega até você como um chamado: volte à cruz, volte ao altar. Volte ao pó. Só ali nasce o verdadeiro discípulo. Porque antes da coroa, vem a cruz. Há um veneno sendo servido em muitas igrejas, e ele é doce ao paladar. Um evangelho que promete alívio sem arrependimento, bênção sem quebrantamento, prosperidade sem santidade. Esse falso evangelho se disfarça de luz, usa palavras bíblicas, citações emocionantes, e até fala de Jesus, mas não exige cruz. Não fala de renúncia. Não aponta o caminho estreito. É um evangelho sem sangue, sem suor, sem lágrimas. Um evangelho que transforma o púlpito em palco e os discípulos em consumidores espirituais. Onde o culto é planejado para entreter, a mensagem para agradar, e o altar para confortar e nunca para confrontar. Esse evangelho não nasceu no Calvário. Ele nasceu no coração do homem carnal. Ele surgiu quando trocamos a obediência pela autoajuda. Quando os pastores deixaram de ser sentinelas e se tornaram animadores. Quando se parou de falar do inferno por medo de perder o dízimo. Quando se começou a prometer o que Deus nunca prometeu, conforto acima da cruz. Jesus nunca disse: "E siga-me e eu farei você feliz." Ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Lucas capítulo 9 versículo 23. A cruz não é opcional. A cruz é o caminho. Mas nesse falso evangelho moderno, a cruz foi trocada por slogans de motivação. A Bíblia virou manual de sucesso. E a fé, um trampolim para alcançar desejos terrenos. As orações perderam o "seja feita a tua vontade" e passaram a exigir "faça o que eu quero." Não há espaço para quebrantamento onde reina o entretenimento. Não há fome de justiça onde se serve apenas fast food espiritual. Não há lágrimas no altar onde o coração nunca foi rasgado pelo pecado. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3 e 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e se voltarão às fábulas. Esse tempo chegou. As pessoas não querem mais ouvir sobre renúncia, sacrifício, santidade. Querem promessas de bem-estar, decretos de sucesso, e bênçãos instantâneas. Querem um Jesus que cure suas feridas, mas não que exija suas vontades. O perigo do falso evangelho é que ele parece verdadeiro. Ele usa o nome de Cristo, mas não tem a cruz de Cristo. Ele promove cultos cheios, mas não gera novos nascimentos. Ele conforta pecadores, mas não os confronta. Ele manda para o inferno com um sorriso no rosto. George Whitefield dizia: "É possível ir ao inferno com um sermão no ouvido e um amém nos lábios." E é justamente isso que está acontecendo. Multidões estão aplaudindo um evangelho que nunca as salvou. Estão sendo vacinadas contra a verdade com uma dose fraca de religião. Mas o verdadeiro evangelho é uma espada. Ele fere antes de curar. Ele desmascara antes de restaurar. Ele mata o eu para dar vida a Cristo. E quem o recebe de verdade não busca conforto, e busca santidade. Não busca recompensas terrenas, e busca comunhão eterna. É hora de tirar as máscaras. É hora de examinar que evangelho temos crido. Se ele não te leva à cruz, ele não te levará ao céu. Jesus nunca teve problema em atrair multidões. Onde ele ia, o povo o seguia. Ele curava, multiplicava pães, expulsava demônios. Ele fazia milagres e falava com autoridade. Os curiosos vinham. Os desesperados vinham. Os religiosos vinham. Mas no meio da multidão, poucos realmente o conheciam. E menos ainda o seguiam de verdade. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. A multidão vibra. No dia seguinte, eles o procuram novamente. Mas desta vez, Jesus não multiplica mais comida. Ele diz: "Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna." João capítulo 6 versículo 53. Foi ali que a multidão murmurou. E muitos o deixaram. A Bíblia diz: "Desde então,
muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. João capítulo 6 versículo 66. Porque seguir Jesus quando ele cura é fácil. Mas segui-lo quando ele pede a cruz? Quando ele exige renúncia? Quando ele fere o orgulho, confronta o pecado e chama a obediência? Aí, a multidão se dispersa. Ainda hoje há multidões em torno do nome de Jesus. Multidões que lotam templos, conferências, eventos. Que cantam louvores, que carregam Bíblias, que declaram bênçãos. Mas o coração está longe. Muitos amam a ideia de Jesus, mas não a sua verdade. Admiram o Cristo amoroso, mas rejeitam o Cristo que exige entrega. O mais assustador é que nem todos os que andam com Jesus hoje o encontrarão na eternidade. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 7 versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, e nunca vos conheci. Essas palavras não foram dirigidas a ateus, mas a pessoas religiosas. Gente que orava, profetizava, fazia milagres. Mas que nunca nasceu de novo. Que conhecia o nome de Jesus, mas não tinha comunhão com ele. Que se misturava na multidão, mas nunca entrou pela porta estreita. George Whitefield gritava, você pode ser um membro da igreja, e ainda assim estar a caminho do inferno. Porque não é a frequência ao culto que salva. Não é o cargo no ministério. Não é a emoção do louvor. É a cruz. É o arrependimento. É o novo nascimento. É ser crucificado com Cristo e viver por Ele. A grande tragédia dos nossos dias é que se confundiu envolvimento com conversão. Há milhares de pessoas ativas nas igrejas, mas mortas espiritualmente. Gente que serve, mas não se santifica. Que canta, mas não se rende. Que aplaude Jesus, mas não carrega a sua cruz. A multidão pode aplaudir o nome de Jesus, mas só os discípulos obedecem à sua voz. E no final, não será o número de seguidores que importará, mas a intimidade com o Cordeiro. Hoje, Cristo ainda caminha entre as multidões. Ainda olha nos olhos e pergunta, você quer mesmo me seguir? Ou você só quer o que eu posso te dar? Essa pergunta ecoa até nós. E exige uma resposta. Por que seguir Jesus sem conhecê-lo de verdade é andar rumo à eternidade, sem salvação? Cristo nunca usou iscas para atrair discípulos. Ele não vendia promessas de vida fácil, tampouco escondia os custos do chamado. Ele deixava tudo claro desde o início, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 27. Essa afirmação não dá espaço para interpretação flexível. Ela é reta, radical, inegociável. Não se trata de um convite para tentar a fé. É um critério de separação. O discípulo verdadeiro é aquele que carrega a cruz, não como um símbolo pendurado no pescoço, mas como uma sentença de morte gravada no coração. A cruz é pesada. Ela fere os ombros, exige renúncia, destrói o ego. Ela não é personalizada para caber nas preferências de cada um. Ela é a mesma para todos os que desejam seguir a Cristo e negar a si mesmo, morrer para o mundo, viver para Deus. O falso evangelho moderno tenta redesenhar essa cruz. Em vez de madeira áspera, pintam-na com verniz motivacional. Em vez de sangue e sacrifício, pregam autoestima e conforto. Dizem, e Jesus quer te fazer feliz, mas esquecem que ele disse, e no mundo tereis aflições. Dizem, e você nasceu para vencer, mas ignoram que o próprio Cristo foi rejeitado, perseguido e crucificado. A cruz é o filtro de Deus. Ela separa os curiosos dos comprometidos. Ela expõe os que querem o reino, mas não o rei. Os que desejam bênçãos, mas rejeitam a obediência. E ela continua diante de nós hoje, imóvel, irredutível, inescapável. George Whitefield dizia, a cruz não é uma escada para o sucesso, mas um altar onde o eu é sacrificado. É por isso que ela assusta tantos. Porque ela exige tudo. Ela não aceita a metade do coração. Ela não tolera reservas.
Jesus jamais foi atrás das multidões que o abandonaram. Ele nunca implorou para que voltassem. Porque ele sabia, só permanece quem ama mais a cruz do que o conforto. Só é discípulo quem, ao olhar para o madeiro, não se envergonha e mais se lança sobre ele. A igreja de hoje tenta negociar esse preço. Oferece discipulado sem disciplina, graça sem arrependimento, salvação sem obediência. Mas o céu não é vendido em liquidação. O sangue de Cristo não foi derramado para que vivêssemos em meia consagração. A cruz exige tudo ou nada. Em Lucas 14, Jesus continua: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular o custo? O discipulado tem custo. E o custo é a cruz. A renúncia da própria vontade. A morte da vida antiga. A entrega total. Quem não carrega a cruz, pode até cantar sobre Jesus, postar versículos, frequentar cultos, mas não é discípulo. E no dia do Senhor, ouvirá: e nunca vos conheci. O discipulado verdadeiro começa onde termina o ego. É ali, aos pés da cruz, que o orgulho morre, o pecado perde a força, e o Espírito Santo começa a reinar. Você pode carregar muitas coisas na sua vida. Mas se você não estiver carregando a cruz, você não está seguindo a Cristo. Há igrejas com luzes brilhantes, som impecável e púlpitos lotados, mas onde o céu permanece em silêncio. Cultos cheios de movimento, mas vazios de presença. Louvores emocionantes, mas sem quebrantamento. A palavra é lida, os textos são explicados, mas não há fogo. Não há glória. Não há unção que fere, que convence, que transforma. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita onde a cruz foi esquecida. Ele não desce onde o ego é entronizado. Ele não unge vaidade. Ele não coopera com vaidades espirituais. Ele veio glorificar a Cristo crucificado e não o homem empoderado. Onde a cruz é removida do centro, o Espírito se afasta. Onde há palcos, mas não há arrependimento, há apenas espetáculo. Onde a pregação agrada, mas não confronta, é entretenimento, não evangelho. A cruz é o trono do Espírito. Foi no Calvário que ele encontrou a justiça de Deus plenamente satisfeita. Foi ali que o véu foi rasgado, que o sangue abriu caminho, que a morte perdeu o poder. E é ali, aos pés da cruz, que o Espírito volta a agir com poder. Mas hoje, em muitos lugares, tiraram a cruz do altar e colocaram a autoestima. Tiraram o arrependimento e colocaram a motivação. Pregam sobre sonhos, mas não sobre pecado. Sobre identidade, mas não sobre santidade. E então perguntam: por que não vemos mais o agir do Espírito? A resposta está na Escritura: o Espírito testifica de Cristo. João capítulo 15 versículo 26. E Cristo é o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que derramou sangue. O Salvador que não veio para melhorar a vida do homem, mas para matá-lo e ressuscitá-lo em novidade de vida. George Whitefield dizia com lágrimas nos olhos: o Espírito Santo nunca unge o pecado disfarçado de luz. Mas é isso que vemos hoje. Palavras doces que anestesiam o pecado. Cultos que aquecem os sentimentos, mas não queimam o coração. Pregações que agradam a todos, exceto ao céu. Se a cruz não for o centro da mensagem, o Espírito Santo não será o autor do sermão. Se não há arrependimento, não há nova vida. Se não há quebrantamento, não há presença. Se o pregador não sangra no altar, o povo não será curado. O Espírito Santo não é um adereço para cultos emocionantes. Ele é o santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E onde a cruz é pregada com autoridade, ele vem. Ele desce. Ele transforma. Ele chora com os que se arrependem. Ele ressuscita os que morrem para si mesmos. Você quer a presença do Espírito? Então pregue a cruz, viva a cruz, honre o Cordeiro. Porque o Espírito Santo não habita em ambientes onde Cristo é apenas citado, mas onde ele é entronizado, como o Senhor, como o Rei, como o Cordeiro que foi morto. Não adianta pedir fogo, se não há altar. Não adianta cantar: vem,
Espírito Santo, se a cruz está guardada atrás do palco? A cruz é o convite. O arrependimento é a porta. E onde há corações quebrados pela cruz, ali o Espírito se derrama. O maior obstáculo entre o homem e Deus nunca foi o diabo. Foi, e ainda é, e o seu orgulho. É o eu sentado no trono do coração. É a vontade própria que resiste à obediência. É a autossuficiência que rejeita a graça. E a única força que pode quebrar esse orgulho não está nas palavras de homens, nem nos métodos da religião, e está na cruz. A cruz é o machado colocado à raiz do orgulho humano. Ela humilha todos no mesmo nível, em o rei e o mendigo, o pregador e o viciado, o santo e o pecador. Diante da cruz, não há currículo que nos recomende, nem aparência que nos justifique. O sangue derramado ali diz: você não era apenas ferido, e você estava morto. Mas o homem orgulhoso odeia essa verdade. Ele prefere uma religião que o enalteça, que o faça sentir-se bem, que diga que ele é bom do jeito que é. Ele quer um evangelho que o ajude a realizar seus sonhos, não que o chame a morrer. Ele até aceita Jesus, contanto que não precise abrir mão do controle. E é por isso que a cruz é ofensiva. Porque ela destrói a ideia de que o homem pode salvar a si mesmo. Ela declara guerra contra a autojustiça. Ela diz: você precisa nascer de novo. Precisa ser crucificado com Cristo. Precisa perder a vida para encontrá-la. George Whitefield dizia: antes que Deus possa usar um homem grandemente, ele deve quebrá-lo profundamente. E esse quebrantamento começa na cruz ali, o orgulho é esmagado, e a alma encontra restauração. Não uma restauração emocional, superficial, momentânea, e mais uma transformação interior, eterna, santa. Veja bem, e a cruz não apenas perdoa o pecador, e ela também o transforma. Ela não apenas cobre o erro, e ela o crucifica. O Evangelho não é um alívio temporário, é uma regeneração completa. Mas isso só acontece quando há rendição total. O problema é que muitos querem cura sem arrependimento. Querem ser restaurados, mas não quebrados. Querem alívio, mas não disciplina. Querem sentir a presença de Deus, mas não querem abrir mão do trono. E então vivem em ciclos de frustração espiritual, porque a alma não pode ser restaurada enquanto o ego estiver vivo. A cruz nos chama a descer. A cair de joelhos. A clamar por misericórdia. A admitir que não sabemos viver, que precisamos de um Salvador. E é nesse lugar e no chão em que a graça nos levanta. A verdadeira cura vem depois da humilhação. A verdadeira força vem depois da morte do eu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4 versículo 6. E essa graça não é barata. Ela custou o sangue. Ela custou o Filho. Ela nos alcança na miséria e nos leva à glória, e mais somente se estivermos dispostos a ser quebrados. Você quer ser restaurado? Então olhe para a cruz. Não com pressa, não com presunção, mas com um coração nu. Confesse. Se arrependa. Morra. E ali, onde tudo parece terminar, Deus começa a escrever uma nova história. Porque a cruz que quebra, é a mesma que cura. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu. É o lugar onde o mundo perde o brilho. Onde o pecado perde o sabor. Onde o eu perde o trono. É o marco da separação definitiva entre dois reinos, o das trevas e o da luz, o do homem e o de Deus, o terreno e o eterno. E ninguém poderá viver para Deus enquanto ainda estiver respirando para o mundo. O apóstolo Paulo declarou com clareza em Gálatas capítulo 6 versículo 14, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Essa é a verdadeira conversão, quando o mundo morre em nós, e nós morremos para o mundo. Hoje, muitos querem seguir a Cristo com um pé na igreja e outro no mundo. Querem ter acesso ao céu, mas manter os prazeres da terra. Querem a salvação, mas não a santificação. Querem o Cristo ressurreto, mas não o Cordeiro crucificado. E assim seguem, mornos, divididos,
ineficazes. Mas Deus não compartilha sua glória com ninguém. Ele não aceita a metade do coração. Ele não habita onde ainda há tronos rivais. A vida abundante que ele oferece não é acrescentada à velha vida, ela substitui a velha vida. E isso só acontece pela morte. George Whitefield dizia: não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. E essa renúncia precisa ser real, precisa tocar seus desejos, sua agenda, seus relacionamentos, seu bolso, seu tempo. Porque morrer para o mundo não é apenas evitar pecados óbvios, é abrir mão de tudo que ocupa o lugar de Deus. O problema é que muitos querem viver para Deus, mas ainda estão apaixonados pelo mundo. Amam as luzes, os aplausos, os vícios escondidos, os pecados refinados. Vão à igreja no domingo, mas vivem como se Deus não existisse de segunda a sábado. E essa duplicidade é a evidência de que nunca passaram pela cruz. A cruz é uma sentença. Ela não mascara o velho homem, ela o mata. E só quando o mundo morre em nosso coração é que o reino de Deus pode nascer em nós com poder. Só quando a vontade da carne é crucificada é que o Espírito pode governar. Só quando abrimos mão do controle é que experimentamos a verdadeira liberdade. O mundo é sedutor, mas mentiroso. Ele oferece prazeres que passam, honras que enferrujam, riquezas que apodrecem. E muitos trocam a eternidade por um momento. Trocam o céu por likes. Trocam a santidade por conforto. Trocam a presença de Deus por entretenimento barato. Mas quem morre para o mundo, encontra a vida que jamais acaba. Descobre a alegria que não depende de circunstâncias. Experimenta o poder que não vem de homens. Sente a presença que vale mais que 1000 aplausos. Vive para agradar a um só, o Cordeiro que foi morto. E essa é a marca dos verdadeiros discípulos. Eles não são perfeitos, mas estão crucificados. Não são populares, mas são cheios do Espírito. Não seguem a multidão, e seguem o Mestre. E vivem como estrangeiros nessa terra, porque já morreram para ela. Se você ainda ama o mundo, você nunca viu a cruz. Mas se a cruz quebrou seu orgulho, se ela rasgou seu coração, se ela te chamou à morte, então você está pronto para viver. Porque só morrendo é que nascemos de novo. Se essa mensagem falou com você, se a cruz queima dentro do seu peito e você sabe que precisa nascer de novo, então não ignore esse chamado. Inscreva-se no canal Servo da Cruz. Aqui, não pregamos conforto, mas verdade. Não exaltamos o homem, mas o Cordeiro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser despertado. Deixe seu comentário, queremos ouvir o que Deus falou com você. E se essa palavra te confrontou, envie para o maior número de pessoas possível. Há vidas na igreja que estão mortas, e precisam ouvir isso. Porque aqui, não seguimos a multidão. Seguimos a cruz.